Nesta videoaula estudaremos os animais denominados poríferos ou espongiários, o filo Porífera ou espongiária. Então vamos ampliar, é necessário que amplie logo essas imagens para que possamos ver de maneira mais detalhada. Atualmente, eu acho que o que deu grande visibilidade a esse filo foi o fato de ter sido criado o personagem Bob Esponja, que acabou dando visibilidade ao animal. Temos aqui algumas fotografias de poríferos. Vamos às suas características gerais. Como eu gosto sempre de fazer, analisemos logo a etimologia. A palavra poros é poro em português também, em latim e português, e fora quer dizer portador. Então, porífero significa portador de poros, assim como mamíferos é portador de mamas. Esses animais são os mais simples do reino Animalia. Eles não possuem tecidos, órgãos. Se não tem tecido, ele não tem órgão, porque os órgãos são formados a partir de tecidos. Pois no seu desenvolvimento embrionário só chegam até a fase de blástula. Vamos ver o que é essa fase de blástula. Então, vamos analisar primeiro os primeiros momentos do desenvolvimento embrionário desse animal. Eu tenho a fecundação, onde o espermatozoide vai se unir com o gameta feminino, o óvulo, e vai ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, forma-se uma célula que nós chamamos de zigoto ou célula-ovo. O zigoto sofre divisão mitótica. Aqui eu tenho uma célula do zigoto se dividindo em duas células, por divisão mitótica. Divisão mitótica é aquela divisão em que as células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe, são clones, porque apresentam o mesmo DNA. E em seguida essa divisão mitótica forma uma estrutura que nós chamamos de mórula, que é uma massa mais ou menos de 16 células. A mórula vai se diferenciar formando essa esfera que é a chamada blástula. E a blástula vai formar, a partir da blástula você já vai ter o animal adulto. Não é como nos outros animais que passa pela fase de gástrula, aonde vai se diferenciar os discos embrionários, o ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses discos geram os tecidos, e os tecidos os órgãos. Como o animal não passa pela fase de gástrula, ele para na fase de blástula, portanto ele não vai ter os discos embrionários e não terá tecidos. Então é um animal muito simples. São animais aquáticos, predominantemente marinhos, são sésseis. Sésseis quer dizer animais fixos. Eles se fixam ao substrato, a uma rocha, ao solo. Alimentam-se por filtração, sem sistema digestório, naturalmente. Ele não tem órgão algum, portanto não tem sistema digestório. A digestão é intracelular, é diferente da digestão no ser humano. Nós temos uma digestão intra e extracelular. Quando a digestão ocorre no tubo digestório, ela é extracelular. Quando ocorre no interior das células, ela é intracelular. O porífero só apresenta digestão intracelular, não possui digestão extracelular. Ele não tem órgão digestório. Podem viver isolados ou em colônia. E tem um esqueleto formado por... O seu esqueleto pode ser calcário, como aqui na figura, e temos também o esqueleto de espongina, que é uma proteína que gera uma esponja com um corpo macio, que antigamente era até usada como higiene pessoal, como se fossem as atuais esponjas de nylon. Já foram usados na higiene pessoal, e os fósseis mais antigos desse filo datam de mais ou menos 600 milhões de anos, no período cambriano. Atualmente existem cerca de 7.000 espécies. Como é o corpo desses animais? O corpo é formado por um ósculo, uma abertura, uma cavidade, o átrio, cavidade atrial, os poros, por onde a água entra,
os coanócitos, que são células flageladas que revestem a cavidade atrial, as espículas, que são as estruturas que formam o exoesqueleto. Então, esse é o corpo do animal. Como eu já falei, pelo fato dele não passar pela fase de gástrula, ele não forma os discos embrionários, portanto não forma tecidos e, consequentemente, também não forma órgãos. Mas ele tem algumas células diferentes umas das outras. Uma célula que merece destaque é o coanócito. Essa célula flagelada, aqui está ela, que reveste internamente a cavidade atrial. Aqui eu tenho outra foto aqui do coanócito e do amebócito. Esse coanócito ele tem uns flagelos. Esse flagelo movimenta-se de forma ritmada, possibilitando um fluxo de água, gerando um fluxo de água que sai do ambiente, passa pelos poros e sai pelo ósculo. E aí na cavidade atrial o animal absorve, por filtração, os nutrientes, como aparece aqui nessa imagem. Os nutrientes na água, os coanócitos, o flagelo se movimentando, os nutrientes entram por essa região aqui, são fagocitados ou atravessam a parede por difusão e são parcialmente digeridos. O restante da digestão, a complementação, é feita pelo amebócito. E o amebócito distribui os nutrientes, por exemplo, entre os porócitos, que são essas células aqui que formam os poros, e os pinacócitos, que são as células de revestimento externo do animal. Vamos ao próximo slide. Percurso da água do animal. Então a água passa sempre, a água caminha no sentido de poros, átrio, ósculo. Isso aqui não é uma boca, isso aqui é uma abertura simples chamada de ósculo. E aqui internamente eu tenho os coanócitos revestindo a parede interna. Externamente eu tenho o pinacócito. E essa figura não mostra, mas eu tenho o poro aqui, como ele mostra, mas lembrar que o poro é revestido também, formado também por uma célula chamada porócito. Então vamos lembrar, fluxo de água de sentido poro, ósculo. A água entra trazendo os nutrientes, trazendo o oxigênio e sai levando consigo os catabólitos, os produtos químicos do metabolismo celular, incluindo aí gás carbônico, por exemplo. Quando a célula respira, ela libera gás carbônico. Esse gás carbônico sai pelo átrio e em seguida pelo ósculo, sendo levado pelo fluxo de água. Vamos ver aqui a reprodução assexuada por brotamento. Aqui eu tenho uma esponja, surgiu um broto, o broto se destaca do animal que lhe deu origem e vai formar um novo porífero. É uma reprodução assexuada. O que é que caracteriza a reprodução assexuada? É o fato dela ocorrer sem a presença de gametas. Gametas são células sexuais. Se não tem gameta nesse processo reprodutivo, então eu digo que essa reprodução é assexuada. Esse novo porífero é um clone do porífero que lhe deu origem, porque não houve mistura de DNA entre indivíduos diferentes. Existe a gêmula, que produz uma gemulação, a reprodução através da gêmula, que significa gemulação. Damos o nome de gemulação. É quando as esponjas estão em condições adversas, elas formam uma cápsula de resistência, composta principalmente por amebócitos, e quando as condições voltam à normalidade, esses amebócitos vão formar um novo indivíduo. Também é um clone do indivíduo que lhe deu origem, assim como no brotamento, o clone que gerou esse novo porífero. Nesse tipo de reprodução, a reprodução assexuada, os novos indivíduos são clones, quer dizer, iguais aos que lhe deram origem. É bom esse tipo de reprodução porque o animal não tem necessidade de encontrar um parceiro sexual, mas é ruim porque ele não gera biodiversidade, diferenças genéticas entre um indivíduo e outro. E isso diminui
supostamente o poder de sobrevivência da espécie, porque como o ambiente está mudando o tempo todo, uma mudança que seja prejudicial ao indivíduo será prejudicial a todos, porque todos são clones. Aqui temos o ciclo reprodutor sexual, ou reprodução sexuada. Se é sexuada é porque inclui ou DNA, troca de DNA ou mistura de DNA, ou a presença de gametas, como é o nosso caso. Temos o macho, o animal macho, e a fêmea. Pelo ósculo sai o gameta masculino, o espermatozoide, e fecunda internamente o óvulo. Em seguida, esse óvulo vai se transformar em uma larva, a anfiblástula, e essa larva, que é ciliada, ela é livre natante. Então, o animal na fase adulta é fixo, mas na fase de larva ele tem mobilidade. Em seguida, o animal se inverte a posição do corpo e gera um novo porífero, e assim o ciclo se repete. Essas figuras aqui estão até... Depois eu vou colocar lá no outro lugar para mostrar aqui o que é a gastrulação. Eu tenho a blástula. O porífero só vai até essa fase, a fase de blástula. Ele não caminha no sentido da gástrula, onde vão formar-se os discos embrionários. Nessa figura eu tenho os 3 discos: o ectoderma, o mesoderma, o celoma e o endoderma. O porífero não passa por essa etapa chamada de gastrulação. Ele simplesmente só vai até a fase de blástula, por isso ele não desenvolve tecidos. E era isso sobre porífero. É um assunto muito pouco explorado em vestibular. Ainda não há nenhuma questão no Enem sobre porífero. E o que nós temos que saber são aquelas características gerais. Ou seja, animal fixo na fase adulta, se alimenta por filtração. O animal tem um corpo, é portador de muitos poros. Os poros funcionam como porta de entrada de água. A água vai através dos poros, vai até o átrio, e do átrio sai pelo ósculo. Essa água, quando entra no animal, traz consigo oxigênio, nutrientes, e sai levando catabólitos, produtos tóxicos do metabolismo. Vimos ainda que ele possui no desenvolvimento embrionário, ele só vai até a fase de blástula, portanto não possui os discos germinativos e não pode produzir os tecidos que geram o órgão. Dizemos até que esse animal é atissular, ou seja, sem tecido. Vimos que entre os grupos celulares que o forma, temos o coanócito, que reveste internamente o átrio e tem o poder de movimentar um flagelo e gerar um fluxo de água, de tal forma que a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Além disso, o coanócito ele absorve nutrientes, absorve através de fagocitose, digere e distribui os alimentos pelo restante do animal. Então era isso que eu gostaria de comentar sobre poríferos.